Agora, eu realmente preciso encontrar o caminho de volta e pegar o curso do rio novamente para conseguir seguir a minha jornada com segurança pelo trajeto planejado. Muito obrigado por todo o seu esforço. Olá. Já faz muito tempo que não filmo sozinha. Ah, essa fixação. Não, você tá me irritando muito. Espera um minuto. Ok, ok. Não gostei de como aquela parte ficou ligeiramente cortada. Ok. Olá. O final é simplesmente demais. Quem é? É o Jin Yang. Alto. Olá, pessoal. O que devo fazer? Como devo abordar isso? É assim, levantar algo assim? Você parece um fantasma. Assim é melhor, não é? Acho que assim é melhor. Olá. Acabei de voltar de um passeio de montanha-russa com Jin Yang, então vou usar essa foto como miniatura. Acabei de experimentar. O motivo de eu ter iniciado minha live é que se eu não fizesse hoje, provavelmente demoraria muito para fazer de novo. E como já faz bastante tempo desde que o Arirang foi lançado, antes que passe ainda mais tempo, eu queria compartilhar algumas coisas que me lembro, deixar registrado. Agora, configurei para que minhas legendas apareçam em coreano, então, na medida do possível, vou falar as partes importantes em coreano. Ontem também respondi a um ama, e hoje, enquanto continuo fazendo shows na América do Norte, Coreia e Japão, às vezes fico muito emocionado. Tem momentos em que fico realmente envolvido pelos sentimentos. Já faz pouco mais de 2 meses desde que esse álbum foi lançado, né? Um pouco mais de 2 meses? Tipo, uns 70 dias? Acho que já faz mais ou menos uns 70 dias que tudo isso começou. E eu realmente queria muito compartilhar com vocês todos os meus pensamentos sobre esse novo álbum, além de algumas coisas importantes que eu gostaria que vocês soubessem, especialmente para quem está planejando ir aos nossos shows. Sinceramente, eu achei que seria muito legal falar sobre tudo isso pela primeira vez aqui, em uma live. Amanhã, logo depois do show em Las Vegas, a gente já vai se preparar para voltar para a Coreia. Antigamente eu costumava anotar várias e várias coisas e me preparar muito para as lives, mas dessa vez, depois de refletir e pensar bastante, resolvi ligar a câmera e começar a falar mesmo assim. Então, eu queria contar para vocês algumas histórias divertidas sobre lugares diferentes onde estivemos, sobre como foi o Song Camp, sobre a produção desse álbum e também sobre o que eu ando pensando para o nosso futuro. Porque nessa turnê atual, nós passamos por Seul, Tóquio, depois fomos para Tampa, El Paso, Cidade do México, Stanford e agora Las Vegas. Ao todo, foram 7 cidades maravilhosas. E, depois de tanto tempo sem conseguir fazer shows, encontrar tanta gente diferente me fez refletir e pensar em muitas coisas. Senti que nós estávamos realmente conectados de verdade. E, especialmente para quem acompanhou tudo pelos vídeos na internet, tem aquela parte específica do encore que funciona como se fosse um tipo de karaokê, não é? Tocam várias músicas aleatórias e a gente nunca sabe qual delas vai sair no momento. Muitas músicas bem antigas acabam aparecendo ali. Hoje, por exemplo, acabou saindo Attack on Bangtan. Se eu não me engano, essa música foi lançada na época de No, então já faz uns 13 anos, ou talvez uns 12 anos e meio. Isso faz a gente olhar para trás, para o nosso passado e também pensar profundamente em como nós estamos agora e no que exatamente podemos fazer daqui para frente. Foi um tempo precioso que me fez refletir bastante sobre tudo. Na verdade, às vezes confesso que dá um pouco de preguiça. E também, como tudo o que eu falo pode acabar virando um problema ou uma polêmica, eu fiquei pensando muito se deveria ou não fazer essa live hoje, e se eu deveria ou não falar abertamente sobre o Arirã. Mas, na verdade, tirando a entrevista para Rolling Stone e algumas outras, acho que só falei sobre isso de forma meio localizada.
Então, agora que já passou um tempo, acho que consigo falar sobre o processo de criação desse álbum e o que veio depois de uma forma um pouco mais refinada. Por isso, pensei que agora seria um bom momento para ligar a live e conversar sobre isso, já que várias notícias já saíram, ganhamos prêmios, fizemos uma turnê completa. De qualquer forma, esse álbum foi algo sobre o qual pensei muito e levei muito a sério, então senti que faltou abordar essas questões de forma mais profunda. Primeiro, quero compartilhar minha visão geral sobre esse álbum e, depois de passar por ele, falar sobre o que tenho sentido ultimamente em relação à música e aos shows. Mas antes de entrar nisso, queria lembrar de quando o Jim foi dispensado do exército, cerca de um ano antes de todos nós terminarmos o serviço. Naquela época, todos estavam com o psicológico abalado. Quando o Jim voltou, eu toquei saxofone, e acho que foi na casa do Jimin. Ou era na minha? Acho que era na casa do Jimin. Nos reunimos lá e o Jungkook também estava passando por um momento difícil. Na verdade, todos nós estávamos. Como éramos soldados rasos, choramos muito e falamos sobre como o Jim precisava segurar mais firme o time, esse tipo de coisa. Tivemos várias conversas profundas entre nós. Então, decidimos que, assim que voltássemos, faríamos um álbum para retribuir a todos que esperaram por nós. Acho que foi uma decisão meio rápida, mas foi assim. Como todos os membros terminariam o serviço em junho e o timing bateu, começamos a organizar o Song Camp no final daquele ano. Aí veio a questão: quem seria o capitão do Song Camp? Aliás, Song Camp é um tipo de Konglish. Em inglês, o termo certo seria Session. Eu já estava bem acostumado com sessões, porque durante o RPW eu fiz várias dentro da HYB, com umas 30 ou 40 pessoas. Acho que o Jungkook e o Robbie também já tiveram essa experiência diretamente. Então, existem sessões em que o próprio artista participa, mas na verdade, nesse meio, também existem sessões em que o cantor não participa, como as chamadas Free Sessions. Essas foram as três que criamos. Então, nós decidimos que em julho ou agosto iríamos para L, para nos reunir e fazer sessões juntos. Não lembro exatamente quando tomamos essa decisão. Talvez tenha sido no final do ano, mas acho que foi assim. Eu também fiquei esperando muito por esse momento. Queria terminar logo o serviço militar. Como houve um intervalo considerável, o Jim e o J-Hope, que saíram antes, realmente se esforçaram bastante. Eles fizeram muitos shows e participaram de muitos programas de variedades. Então, depois desse intervalo, fomos para lá, mas aí surgiu um problema. Pelo que eu sei, as pré-sessões já estavam acontecendo antes de terminarmos o serviço militar. Acho que foi por volta de abril ou maio, e as músicas que saíram dessas sessões foram Body to Body e depois. Saber nadar muito bem, ser uma pessoa normal, gostar bastante de animais e dizer por favor educadamente? Esse tipo de coisa já tinha saído naquela sessão. E depois que a gente deu baixa do exército, antes de ir para LA, todo mundo se reuniu numa pousada para ouvir essas músicas antecipadamente. Como tinham muitas faixas cortadas, fizemos uma sessão para ouvir todas elas de uma vez. Naquele dia, vieram algumas pessoas envolvidas e nós também. E ouvindo aquilo tudo, pensei em muita coisa. Acho que eram umas 15 músicas, mas as opiniões eram todas diferentes. Um amigo gostava de uma, outro não gostava daquela. Então, o set, na verdade, já tem experiência, e todos fizeram solos. E se você olhar os solos, dá para ver que são bem diferentes. As direções que cada um busca são diferentes, o que cada um quer mostrar também é bem diferente. Agora, depois de 6 anos e meio, vamos lançar um álbum completo e fazer uma turnê. Mas como fazer isso? Antigamente, eu, ou especialmente eu, ou Jung Hyung, puxávamos mais a conversa. Tipo, a gente ouve mais música e íamos levando assim. Mas agora, na verdade, uma das coisas que acho que é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem nossa é que todos os membros são muito cuidadosos. Ninguém quer quebrar essa relação enorme e ao mesmo tempo muito próxima. Então, todo mundo toma muito cuidado. Se algum membro não gosta de alguma coisa, todos tentam respeitar isso. Mas o problema é que, por causa disso, nada consegue ser decidido de forma unânime. Dois não querem fazer isso, mas quatro ou cinco acham que está tudo bem.
e tem quem diga que faz o que o grupo decidir. Então, mesmo antes de terminar o serviço militar, eu já tinha a sensação de que todo o processo de um ano, desde fazer o álbum, lançar, até fazer shows e turnês, começaria e terminaria com a questão de como tomar essas decisões. E no final das contas, foi exatamente isso que aconteceu. Então, das músicas que tínhamos na pré-sessão, algumas foram descartadas e depois fomos para LA. Em LA, na verdade, já falei sobre isso várias vezes, mas a gente ia trabalhar todos os dias, 6 dias por semana. O estúdio que a gente usou se chama Conway Studio, que é um estúdio muito orgânico e de alta qualidade. O Conway tem 4 salas em 3 prédios e a gente montou 4 salas lá. Todos os dias trabalhávamos com produtores diferentes, músicos instrumentistas e também com top liners, pessoas que são muito boas em criar melodias com a voz. Então, cada dia era diferente. Por exemplo, em um dia, só eu e o Jungkook entrávamos em uma sala e ficávamos lá o dia todo. Em outro dia, era eu e o Taehyung em outra sala. Assim, cada dia tinha cerca de 5 pessoas diferentes ali. Cerca de 5 pessoas tinham que criar pelo menos uma ou duas músicas por dia. Era quase como um sistema de trabalho de escritório, sabe? Era como se fosse um emprego de compor músicas mesmo. Era mais ou menos isso. Então, a empresa também fazia uma seleção e artistas como o JPG Mafia, que participou do Fire, e na verdade uma artista que eu gosto muito, a 070, a 070 Shake, também veio e trabalhou com a gente por uns 2 dias. Algumas músicas entraram no álbum, outras não, e foi assim que o processo aconteceu. Na primeira semana, como os membros não falavam inglês muito bem e não estavam acostumados com esse jeito de trabalhar, ficaram meio tímidos. Mas depois de mais ou menos uma semana, todo mundo começou a se entrosar. Começaram a surgir escritores que chamavam a atenção e assim os 2 meses foram passando. Desde o começo, não era nossa intenção fazer de swing a faixa título. Claro que a gente queria algo melhor que swing, algo mais forte, cheio de energia. Não sei ao certo, mas isso também é uma dessas coisas. Então, quando o BTS voltar, qual deveria ser a faixa título do BTS? Qualquer coisa que alguém disser pode ser a resposta certa, ou pode não ser, porque algumas pessoas vão querer Dynamite de nós. Outras talvez queiram algo como On. Outras podem querer algo como Hooligan, que acabou de sair. E tem gente que diz, não, o BTS tem que fazer algo assim, tipo Spring Day. Então, como fizemos tantos gêneros e tantas coisas diferentes ao longo de mais de 10 anos, cada um tem uma ideia diferente do que deveríamos buscar. Os fãs pensam de um jeito, nós, os membros aqui, pensamos de outro, e até as pessoas dos departamentos relacionados têm opiniões diferentes. Não dá para chegar a um consenso. Acho que o mais difícil aqui foi não ter um capitão claro, sabe? Alguém, um líder ou chefe, deveria conduzir isso com força e dizer: isso está certo ou isso não está. Mas agora, na verdade, era muito difícil fazer isso. Naquela época, por isso foi muito difícil. Na verdade, fizemos o álbum sem definir um caminho. Então, quando esse álbum saiu, eu já esperava que as opiniões fossem divididas, começando pelo título Arirang. Mas, para mim, só de participar como um dos integrantes, o fato desse álbum ter saído já é um milagre. De verdade, eu acho um milagre isso ter acontecido. Mesmo que tenha pontos fracos, mesmo que algumas pessoas não gostem, mesmo que não agrade a todos, o importante é que voltamos juntos, lançamos o álbum completo como prometido e vamos retomar os shows e as turnês. Claro, tem coisas que poderiam ser melhores. Eu também sinto isso. Mas de verdade, conseguimos fazer tudo isso sem ninguém desistir, sem ninguém adoecer, sem ninguém furar com a gente. Tudo correu bem. E, de qualquer forma, graças a vocês, nosso alcance aumentou tanto que, depois de gravar um álbum, para gerenciar tudo, precisamos planejar a agenda com pelo menos um ano ou um ano e meio de antecedência, senão não tem como dar conta. Já que tantas pessoas estão se mudando conosco, não seria mais simples fazer dessa forma? Isso não funcionou. Então, foi um projeto extremamente difícil de criar. E se você acha que falta alguma coisa ou algo do tipo, pode ser a falta de um ponto focal forte ou de um limite. Boné? O fato de não haver capitão agora? Acho que é isso, mas não tinha como ser diferente. E só lançando isso agora é que, quando a gente se reunir de novo algum dia para criar algo juntos,
provavelmente vai sair um álbum meio bagunçado, misturando várias coisas, como esse aqui. Então, falando de cada faixa, Body to Body é, como eu disse antes, uma música que já existia como pre-session. Eu trabalhei nela com a Cassie e, como vocês sabem, meu inglês não é nativo. Então, apesar de eu já ter escrito muitas letras antes, dessa vez trabalhei com um compositor profissional americano, porque eu queria que a letra realmente se encaixasse melhor. Então, Body to Body originalmente era Body on Body, que, pelo que me lembro, era uma música bem sensual. Algo tipo I Need Somebody on Body, sabe? Corpos se tocando. Vocês entendem o clima. Era uma música sensual e, poxa, por que não poderíamos fazer uma música sensual? Já tenho 30 anos. Mas, ao mesmo tempo, achei que não fazia sentido lançar uma música sensual só por lançar, sem motivo. Então pensei em Hand in Hand, aquela música dos coreanos para as Olimpíadas de 88, e transformei em Body to Body, como se fosse corpos de mãos dadas. Queria que isso se tornasse um hino. Depois teve aquela cena do documentário que deu o que falar sobre colocar ou não o Arirang. Algumas partes ficaram meio cortadas, mas ouvindo pela terceira vez eu entendi. Ah, isso é. Tem um motivo. Eu ouvi a versão de Body to Body sem o Arirang por muito tempo. Então, quando ouvi a versão com Arirang, achei estranho no começo. E pensei, será que não é forçar um pouco esse orgulho nacional? E, na verdade, esse também é um argumento válido. Mas, pensando no show, muitos estrangeiros pareciam estar esperando justamente por aquela parte, e quando chegou, eles cantaram em coro a música folclórica coreana. Acho que não é uma cena que dá pra forçar, mesmo que a gente quisesse. Eu gosto muito daquele meme do Robbie dançando animado do meu lado enquanto eu estou super sério, pensando: nossa, isso é sério, isso é complicado. Sobre ter escolhido o título Arirang, eu achei bom porque, claro, Arirang é uma palavra que pode ser considerada tanto restrita quanto ampla, dependendo do contexto e do significado. Tem Jangseon Arirang, Gyeonggi Arirang e por aí vai. Mas para mim simboliza um novo começo desses 7 jovens coreanos. No fim das contas, somos só 7 caras vindos da Coreia. Por exemplo, ontem, depois do American Music Awards, pensei em ir à after party para socializar com artistas e produtores americanos, tentar ser mais descolado, mas acabei não indo porque fiquei com medo. Os outros membros também têm dificuldade com o inglês e alguns não gostam de festas ou de socializar, então ninguém foi. Por que mesmo que eu estava falando disso? Enfim, então, sério, por que mesmo que eu estava falando disso? Enfim, é algo que pode ser levado de forma mais ampla. Acho que deveria ser nessa direção. Ah, eu estava falando do Arihan, né? Agora, levando em conta a regionalidade da Coreia, porque isso é o nosso. Então, o que diferencia o BTS de outros grupos? O que temos feito até agora? E o quanto os tempos mudaram? Na verdade, não importa qual produtor venha. Se pedirem para fazer agora um álbum do BTS ou do Bangtan Sonyeon recém-dispensado do exército, provavelmente será a tarefa mais difícil do mundo. Eu realmente disse isso para a equipe. Agora, este é o projeto mais difícil do mundo. É K-pop, mas ao mesmo tempo é pop global. Estamos voltando depois de muito tempo. Temos nosso próprio histórico. Os tempos mudaram, mas não podemos simplesmente ficar parados. E quando mudarmos, até que ponto vamos mudar? Enfim, se eu fosse explicar sobre o Arira, não teria fim, então tinha esse significado. E nesse sentido, sobre White Body, antes eu achava que era só uma música sensual, com um beat bom, uma melodia boa, mas a letra também era só sensual. E parecia que não era exatamente o tipo de música que a gente faria. Mas quando colocamos nossas vozes nela, será que isso vai ficar bom? Mas agora, aquela linha I need the whole stadium to jump e, no fim, Arirang, ou então Body to Body, que é quando todo mundo se torna um chó, pra mim, esse é o momento mais marcante do show. Pessoalmente, é a parte mais animada, quando a gente faz Body to Body junto, canta Arirang e depois volta pra I need the whole stadium to jump. De qualquer forma, Arirang a gente já tinha aceitado, mas para voltar para esse momento a gente insistiu bastante para conseguir. Enfim, decidir alguma coisa assim, mesmo tendo a empresa e os artistas, é sempre esse vai e vem até chegar numa decisão.
O que o documentário mostra, na verdade, é só uma pequena parte disso. Então é isso. Eu acho que ficou muito bom. No fim das contas, para completar o show, precisa do coro de vocês também. Só assim a música fica completa. Hoje em dia é difícil ter música só para ouvir, né? Tem vídeo, visual, a capa do álbum tem que ser de um jeito, a letra tem que ser de outro, até o título, se tá em minúsculo ou não. Hoje em dia não tem mais essas barreiras. Então, nesse sentido, Body to Body era uma faixa que precisava estar no álbum, e eu acho que ficou muito boa. É isso. Hooligan. Ah, não posso me alongar muito. Vou tentar terminar em 1 hora. Hooligan, na verdade, é que acho que o Jungkook e o Robbie trabalharam bastante juntos nisso. Então, provavelmente saiu de uma sessão do Jungkook e do Robbie. E como vocês sabem, o Jungkook, não sei por que de repente trouxeram a palavra-chave hooligan, mas de qualquer forma foi o Jungkook quem escreveu essa parte. Depois, os compositores locais que estavam lá foram acrescentando detalhes à letra, e eu também fiz algumas alterações, assim como várias outras pessoas, então acabou ficando assim. E tem o El Vincho, que já trabalhou bastante com a Rosalía. Ele ficou mais de 10 dias trabalhando com a gente. Entre as faixas tinham várias bem divertidas. Uma começava com som de faca, outra com barulho de moto, outra com som de Game Boy. Tinha muita coisa assim. Essa música, especificamente, saiu do quarto do Robbie e do Jungkook, acho que por volta do primeiro mês. Quando ela ficou pronta, até o produtor Banksy Hilke da empresa gostou tanto que essa música acabou virando referência para o álbum. Então, é um tipo de hip hop alternativo como Hooligan, mas mais intenso e com uma vibe mais adequada para ser faixa título. Essa música virou padrão, então do final de julho ao começo de agosto, quando ela saiu, passamos o resto de agosto tentando criar uma música que superasse essa. Foi nesse nível que o Robbie e o Jungkook realmente fizeram algo grandioso, e as pessoas que estavam lá com a gente desde a primeira vez que ouviram acharam a faixa incrível. O termo hooligan também chamou muita atenção, então acho que foi por isso. Originalmente tinha uma coreografia bem intensa, sabe? Aquela que o Taehyung dançava, mas depois, ouvindo ideias da empresa e opiniões de várias pessoas, mudamos para outra coisa. Decidimos lançar um desafio com essa nova coreografia para tentar viralizar como um meme, mas, como sempre, não é só porque a gente quer que o desafio pega. No fim, foi uma coreografia criada por um dos nossos fãs, aquela que tem o movimento de balançar o quadril, que acabou virando o desafio e todo mundo começou a fazer. No começo, parecia que o desafio não ia pegar de jeito nenhum, então percebi que não adianta tentar forçar as coisas, porque nem sempre acontece como a gente espera. Mas, de qualquer forma, fiquei feliz porque muita gente acabou fazendo o desafio de Hooligan. Sobre os bastidores de Hooligan, eu realmente não sei. Acho que seria legal se, no futuro, o Jungkook ou o Robbie pudessem falar sobre isso em uma live, se tiverem a oportunidade. Seria ótimo se alguém perguntasse para eles. Eu lembro que o Elvin e o Rob acabaram trabalhando juntos várias vezes. Acho que a combinação deles era muito boa. Enfim, essa música acabou se tornando uma referência no meio das sessões. E aliás, uma música que saiu mais ou menos na mesma época de Hooligan foi Alien. Acho que essa também surgiu numa live do Jungkook e do Rob. Todo mundo conhece o Mike Will Made It, e a faixa dele é bem única. Eu fiquei pensando em como escrever a linha dessa música, mas eles conseguiram fazer um ótimo trabalho. Acho que foi o Charles, o compositor que estava lá, que mandou muito bem. Pelo que eu sei, eles repetiram isso várias vezes. O Jungkook e o Hope estavam realmente cheios de dúvidas. E o título original de Alien era Endless. Então, era assim originalmente. Mas Endless acabava soando meio vazio, sabe? Tipo, não temos fim. É uma expressão meio abstrata, mas significa que não tem fim. Então mudaram pra Alien, tipo, somos alienígenas vindos da Coreia. Oi, galera! E se a gente fizesse assim? A pronúncia de Aliens Endless também é quase igual e, ao mesmo tempo em que mantém o sabor das palavras da faixa original, achei que era uma música que podia adicionar um pouco mais do nosso toque original. De qualquer forma, se você olhar a letra, é isso, né? Tem um certo ar meio brega, mas isso foi intencional. E tem essa coisa bem direta de mostrar que temos muito orgulho de sermos coreanos.
Claro, eu também poderia ter escrito de uma forma mais poética, mais, digamos, sofisticada, mas eu precisava manter o sabor das linhas originais. E essa música é tipo, ah, eu sou um alienígena, e daí? Meio nessa vibe. E se os armes estrangeiros cantarem junto, não seria algo meio transformador? Tem esse fenômeno interessante de inversão, né? Então, na verdade, eu queria que essa letra virasse meme ou até motivo de zoeira, fosse algo que as pessoas conhecessem mais. A letra dessa música, na real, é bem direta, tá ali, bem na cara. E Aliens é bem. Foi muito difícil escrever em coreano. Na verdade, no começo eu escrevi bastante em inglês, mas os membros tinham dificuldade com a pronúncia. E como essa música também fala sobre a Coreia, acabamos misturando os dois idiomas. Não foi nada fácil dar o tom certo para as frases, levou bastante tempo. Lembro que passei muito tempo ajustando isso. E agora, falando de Fire, como eu disse antes, é uma música que trabalhamos para superar plugin. Queríamos fazer algo mais intenso e melhor do que plugin, e Fire foi uma dessas tentativas. Vocês conhecem o Flume, né? É uma canção muito famosa de tempos antigos chamada De repente o nome Nunca é a mesma coisa? Não podemos simplesmente chamar isso de dubstep, o gênero que realmente impulsionou o boom? Enfim, é Future Bass, né? Ele é o responsável por liderar o boom do Future Bass. O Plume e o JPEG Mafia, que inclusive lançou um álbum recentemente, são praticamente os chefes do experimental rap, um hip hop alternativo bem experimental. Eles são referência, as faixas deles são incríveis e as ideias são tão boas que a gente usou muito como referência dessa vez. Então, esses dois lançaram um álbum juntos no ano passado, ou foi no retrasado. Enfim, o Diplo também é super conectado, né? Ele era o nosso chefe nos Estados Unidos. Mas aí eu falei com a empresa sobre o Diplo. Eu disse que queria muito trabalhar com JPEG Mafia, desse certo ou não. Seja lá o que aconteça, foi por isso que vim. E nesse meio tempo ouvi um dos beats do Flume. Cara, o Flume tem uns milhares de beats, sério. Então não dava pra ouvir todos. Ouvi uns 200. E aí achei esse que começa com barulho de moto, aquele du-du-du, e achei sensacional. Enquanto eu fazia isso, quando chegou a hora de mostrar, porque a frase que mais se ouvia naquele song camp era That's Fire. Às vezes falam só por falar mesmo. Quando a gente fica o dia inteiro fazendo isso juntos, acaba ficando cansativo. Aí começa a parecer que uma música é igual a outra, uma melodia lembra a outra, e de repente alguém faz alguma coisa diferente, mas já virou um hábito, sabe? É tipo o coreano perguntando: Você já comeu? É mais ou menos esse clima. Tipo quando dizem: Vamos comer juntos qualquer dia, sabe? É que eu achei engraçado como todo mundo começou a elogiar o Despair e falar Despair pra tudo. Então pensei: e se a gente tentasse fazer algo com Despair? Aí comecei a brincar, tipo, Despair isso, Despair aquilo, Spa, e todo mundo achou que ficou legal. Então falei pro JPEG: Mano, já que tá saindo esse negócio de Spa, você consegue improvisar alguma coisa com isso? E aí foi assim que aconteceu. Aí ele começou a fazer assim, e foi desse jeito mesmo. Então pensei, opa, deu certo, deu certo. Depois colocamos a melodia e foi assim que a música saiu. Pessoalmente, eu só queria fazer uma música bem maluca mesmo. Porque Alien, Fligan, Bad Spage, todas têm um significado. Então eu queria uma que fosse só pra desligar o cérebro e se divertir, tipo um verdadeiro brain rot. Eu imaginava todo mundo pulando junto no show, fazendo um mosh pit insano. Só queria que todo mundo pudesse se divertir, pulando e gritando qualquer coisa, tipo Everything That's Fire, que não significa nada, só pra curtir mesmo. E acho que, no fim das contas, foi isso que aconteceu. Na verdade, alguns membros da banda não tinham certeza, mas depois do show todo mundo aceitou. Eles disseram que essa música era necessária. Então, agora temos músicas que todo mundo pode curtir. O próximo é o 2.0. 2.0. O título provisório do nosso álbum era BTS 2.0. Todo esse projeto era chamado de Projeto BTS 2.0. Acho que por cerca de 1 ano e meio ficou com esse nome provisório, antes de Arirang. Acho que isso também foi no quarto do Jungkook ou do Rob, né? Até o Taihang. Eram 3 pessoas que saíam desse quarto. O Michael Matusik também estava lá. E eu gosto muito do Michael, então às vezes eu entrava sozinho.
porque eu consigo me comunicar, já que eu faço rap e tal, então normalmente eu entrava sozinho ou algo assim. Mas, como era sozinho, acho que tinha um certo limite. Quando esses três amigos se reuniram e trabalharam junto com outros compositores, agora minha voz está um pouco rouca porque estou com uma leve gripe. Quando ouvi aquele OB fazendo o Stop, Right, pensei, uau, essa faixa é muito interessante, essa faixa é muito inovadora. E também pensei, mas essa faixa tem que entrar. Normalmente eu e o Jimmy temos opiniões opostas, mas dessa vez eu achei que essa tinha que entrar de qualquer jeito, porque é a única música que, em termos de som, realmente permite que a gente mostre aquela nossa performance de coreografia intensa que as pessoas já gostam. Eu realmente pensei assim. Mas o Jimmy e os amigos dos vocais, especialmente, tiveram muita dificuldade. Se você ouvir bem a 2.0, vai perceber que os amigos dos vocais têm só uma melodia, e é muito difícil dar vida a isso, porque as notas são muito altas e a pronúncia é realmente complicada. É uma melodia que só quem tem uma boa compreensão de black music ou é muito desse meio consegue interpretar. Acho que foi o Charles quem escreveu essa melodia, com uma voz bem fina, e foi muito difícil para os amigos coreanos conseguirem cantar. Foi a parte mais difícil para eles em todo o álbum, a gravação dos vocais em 2.0. Então, mesmo depois de terminar a gravação, acho que eles ainda sentiam que cantar essa parte ficava meio estranho ou que não estavam satisfeitos com o resultado. Por isso, até o final, antes de definir a setlist, houve várias opiniões dizendo para tirar essa música. Acho que até o Taehyung pensava assim, mas eu, junto com outra pessoa, de jeito nenhum aceitei tirar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ainda bem que foi assim. No final, não foi isso que aconteceu? Então, ainda bem que eu estava certo. E os membros também gostam muito dessa música agora. Para mim, sem essa música, seria muito estranho fazermos a coreografia. E mesmo que a gente criasse aliens, acho que não teria essa sensação de novidade. Ainda bem que, apesar de ter sido difícil para os amigos dos vocais, agora todo mundo tá voando no palco. Eu, como sempre fui ruim de dança, queria muito mandar bem na coreografia 2.0, então sempre chegava uma hora antes da aula de dança para praticar e depois que acabava ainda ficava mais 30 minutos treinando. Porque toda hora eu via o Jungkook, o Jimmy, o Rosel, que o Taeyang dançando e pensava, não quero atrapalhar, quero dançar com estilo igual a eles, também tenho experiência. Então, ficava analisando eles, analisando os dançarinos, enfim, tenho muitas lembranças dessa música. E muita gente amou o clipe também. Acho que foi uma música muito significativa, que manteve nossa essência, mas também nos fez dar um passo novo. Sou muito grato ao Mike, ao Charles, ao Jungkook, ao Rob, ao Taeyang por essa música. Nossa, estou falando demais, o que eu faço? Mas já comecei, então vamos lá, não tem jeito. Depois vou falar sobre o que penso de Arirang. Agora, não conheço todas as partes, então considerem isso como uma resenha minha sobre Arirang. Agora, o próximo é o número 29, que é o sino sagrado do rei Seong-dok. Pelo que eu sei, durante o trabalho no álbum conheci o diretor do Museu Nacional, o senhor Yo Hong-jong, que é o atual diretor, e ouvi essa história. O sino sagrado do rei Seondel-que seria tocado novamente, depois de 15 ou 20 anos para uma inspeção, e eles queriam que cerca de 10 pessoas notáveis fossem lá para tocar o sino. Então me pediram para ir até Gyeongju, onde o sino está, para tocá-lo. Eu fiquei muito curioso para ouvir, mas acho que na época minha agenda não permitiu, então não consegui ir. Não fui, mas essa ideia acabou chegando. Acho que foi o PD Bangchan que ficou sabendo disso também. Foi assim que surgiu? Então, ao invés de fazermos um skit como antigamente, só conversando e fazendo bagunça no carro, pensei que seria interessante colocar algo assim, começando com uma sessão bem intensa e depois, mais pro final, uma sessão pop mais emotiva, por assim dizer. Se a gente separar bem o final, isso também pode ter um significado especial. Então, nesse ponto da frequência, a frequência some por volta de 1 minuto e 40. Termina por volta de 1 minuto e 37 segundos. Então fico muito chateado por nunca ter conseguido ouvir de verdade. Espero que um dia eu possa tocar e ouvir isso pessoalmente. É nisso que eu fico pensando. Quero muito tocar isso em um show algum dia. Vamos lá, agora é a vez de Swim. Mas eu.
Na verdade, eu realmente gosto muito dessa música. Acho que muita gente deve ter ficado um pouco decepcionada, porque não é uma música animada como Dynamite, nem é um hip hop intenso com performance como Hooligan 2.0. Por que saiu uma música meio parada, meio calma assim? Bom, a verdade é a seguinte: não apareceu nenhuma música melhor que Swing. Não era a nossa intenção fazer de Swing a faixa título, mas a gente também precisava considerar o rádio, e no fim das contas, pensando na longevidade e versatilidade da música ao longo do ano, só sobrou Swing. Na verdade, mesmo com Swing, muita gente, e sinceramente acho que os ARMYs fizeram um trabalho incrível promovendo essa música. Hoje em dia, existe mais o conceito de lead single ou single, e eu acho que faixa título quase não tem mais significado, especialmente no pop, ainda mais nos Estados Unidos. Lá nem existe esse conceito de faixa título. O que eu mais gostei dessa vez, depois do fim do Arirang, é que além de Sweets, o Jungkook entrou nas paradas, o que foi graças ao esforço de vocês ouvindo muito. Mas também Body to Body virou assunto, Hooligan virou assunto, 2.0 virou assunto, Normal virou assunto, e isso é muito legal. Quando um grupo idol lança um álbum, é muito difícil várias músicas do álbum serem comentadas e entrarem nas paradas assim. Talvez Swing não tenha tanto impacto auditivo, mas mesmo assim, adorei ver tantas músicas desse álbum sendo comentadas e reconhecidas. Fiquei muito, muito feliz com isso. Swing demorou muito para ficar pronta. Na verdade, é meio triste dizer isso só em 2026. Eu queria transformar essa música em algo significativo. De qualquer forma, já que acabou virando faixa título, não apareceu nenhuma música pro rádio que superasse Swing. Na verdade, eu não sei nadar muito bem, mas acho que sempre pensei que a vida é como nadar. Mesmo quando eu estava no exército, contando os dias um por um, esperando, me sentindo perdido, era como se eu estivesse nadando, passando cada dia, respirando e nadando um pouco mais assim. Na verdade, eu acho essa música muito triste e que ela representa a maturidade de entrar nos 30 anos, criar uma conexão mais profunda com vocês e viver uma vida um pouco mais adulta, cada um seguindo o seu próprio caminho, como um BTS na casa dos 30. Então, falando sobre essa música, pessoalmente, considerando a letra e a qualidade que ela tem, claro, teria sido bom se houvesse uma faixa título melhor. Sinto que essa música vai ficar comigo por muito tempo e, honestamente, gostaria que ela tivesse recebido mais reconhecimento. Claro, como somos uma banda onde a performance é inevitavelmente muito importante e crescemos ouvindo esse tipo de som hip hop intenso, as pessoas podem não desgostar dela. Mas com swing, pra mim, swing é realmente o tipo de música que eu quero ouvir no meu túmulo. Parece uma música sobre uma pessoa, mas também é uma história sobre a vida. Eu queria que ela fosse interpretada dessa forma, com duplo sentido. Olhando para você aqui, onde a lua e os tubarões surgiram, você poderia ser alguém que eu amo, um fã, eu mesmo, ou a vida que estou contemplando. Achei que era uma música muito rara que continha todas essas emoções, alegrias e tristezas. Então, bem, Swing é exatamente assim. Pessoalmente, é uma música que eu gostaria que tivesse recebido um pouco mais de reconhecimento. Mas enfim, foi por isso que me senti um pouco decepcionada. Ah, desculpem minha voz estar tão rouca. Como me apresentei tanto hoje, trabalhei tanto, as pessoas não estão mais prestando atenção nas letras. Acho que cheguei a uma triste conclusão. Na verdade, depois que este álbum terminou, eu mesma expressei o desejo de que, talvez, depois de ouvirem minha história, as pessoas pudessem prestar mais atenção no que estamos tentando transmitir com o álbum. Tenho muito a dizer sobre natação e acredito que haverá mais coisas para falar e mais trabalho a fazer no futuro. Enfim, eu realmente adorei. Acho que a campanha Keep Swimming também foi ótima. Assim como todos nós nadamos dia após dia, a vida não tem nada de especial, não é? Há muitos momentos felizes e muitos momentos tristes. É como um mergulho. A próxima é Merry Go Round e a mesma coisa.
Na verdade, elas compartilham a mesma vibe, mas como em swing, eu me pergunto: ah, será que minha bateria é suficiente? Ah, eu realmente não sei. Aqui mesmo, o brilho da tela. Enfim, Mary Ground. Mary Ground foi entre os produtores que vieram quando comecei a trabalhar nas músicas, tinha um cara chamado Sam. Tinha esse amigo chamado Sam, e enquanto a gente trabalhava nas músicas, batendo papo, começamos a falar sobre Tame Impala. Eu disse que sou muito fã do Tame Impala, que sempre quis trabalhar com eles, mesmo na época solo não consegui. Mas aí ele falou que era amigo do Tame Impala, que já tinha trabalhado junto. Então não sei se era um beat do próprio Tame Impala ou um beat que o Sam fez junto. Mas ele me mostrou enquanto a gente ouvia várias coisas. Eu gostei muito desse beat. Estou contando isso para mostrar como as sessões de trabalho podem acontecer desse jeito. Eu ouvi esse beat, mas tive que ir para outra sala. Aí tem a Audi, uma compositora que participou bastante das músicas desse álbum, super talentosa, trabalhou até em Flowers da Miley Cyrus. Acho que pedi para a Audi cuidar disso e sair da sala. Eu queria que ela tentasse escrever uma melodia para esse beat com o tema Merry-Go-Round. Porque, tanto no exército quanto vivendo como idol ou cantor, assim como em Swim, cada dia é realmente uma repetição sem fim, algo do qual não dá para escapar. Mas enquanto o Swim fala sobre esperança, na verdade Merry Go fala sobre tédio e desespero. Por isso, eu sempre pensei em um carrossel. Tanto no exército quanto vivendo essa vida, eu pensava em um carrossel, do qual não consigo descer. Então, depois de falar sobre isso, fui para outro quarto por cerca de uma hora, e quando voltei, o áudio já tinha terminado toda a melodia e a letra. Eu gostei demais. Eu mostrei para todos os membros e disse: eu realmente quero que essa música entre no álbum. Essa música realmente parece uma primavera para mim. Então, essa é a música que eu incluí. E ela é um pouco triste, não é? A única música do álbum que é explicitamente triste. Então, o Alder acabou escrevendo toda a letra baseando-se exatamente em tudo o que ele disse. Foi exatamente assim que aconteceu. Isso mesmo. A culpa é minha. A culpa pela sua vida é toda sua. Acho que era assim que eu me sentia. E agora, normal é Tether, Iron Tether. Já era uma música que existia e eu também achava que era um baita hit. Então eu pensei que seria muito divertido se todo mundo levantasse as mãos e curtisse junto. Ah, mas gente, normal também é uma música realmente triste. A melodia é super esperançosa, né? Eu originalmente escrevi toda a letra em coreano e depois mudei para o inglês. Mas como tem rádio e tal, provavelmente existe uma versão em coreano. Os meninos já gravaram tudo, tem uma versão em coreano. Talvez saia, não sei. Mas enfim, aquele querosene é óleo de iluminação, né? Tudo que acende o fogo, dopamina, todas essas coisas químicas, fama, fã, na verdade, coisas como Las Vegas aqui. Um dia gostam de mim, no outro dizem que me amam. Aí eu penso, então me transforma logo em a prova de balas, atira que eu não vou morrer, você me faz a prova de balas. É, a gente chama isso de normal, normal. Sempre existiu essa palavra-chave, normal. Mas o que é normal pra gente? Agora, vivendo como BTS, o que é normalidade pra mim? O que é comum pra mim? Ah, entendi. Um dia dizem que me amam, no outro mandam eu sumir. É tipo um casal super tóxico, sabe? O público, ou quem não gosta da gente, parece ser assim. Um dia te colocam lá em cima, no outro te jogam lá embaixo. Tipo, levanta a bandeira azul, abaixa a bandeira branca. É mais ou menos essa vibe. Isso é o normal. Escrevi com esse sentimento. Por isso também demorei bastante para escrever essa letra. E se você olhar, é sobre isso. Os dois lados da moeda estão com a gente, mas na verdade nenhum dos dois é real. Por quê? Porque ambos são verdade e ambos são mentira. Porque as pessoas são complexas, né? Ninguém consegue explicar o que é o BTS agora. Wish I had a minute just to turn me off. Tipo, depois de fazer um show ou voltar de um evento como o de Guangwamun, teve tantas noites em que eu não conseguia dormir.
Eu estava tão ligado que meus pensamentos não paravam, eu não conseguia relaxar. Então, wish I had a minute just to turn me off. As pessoas dizem: faz sentido, essa é a vida que eu escolhi, é minha responsabilidade. Mas acho que todo mundo já pensou em querer se desligar do olhar dos outros por um momento. Não é que eu queira abandonar minha vida, mas posso desejar que, só por um instante, as pessoas me esqueçam. Acho que escrevi com esse sentimento. Essa música também é bem triste agora que vejo. Tô reconhecendo isso. A fama, as ilusões. E foi uma escolha nossa. Por isso, mesmo sendo uma música triste, acho que gostaria que todo mundo cantasse junto de forma alegre durante o show, porque isso também tem dois lados, como uma moeda. Na verdade, tanto Normal quanto Swing são músicas que, de certa forma, eu mais queria promover, e acho que essas duas músicas vão ficar comigo por muito tempo. Like Animals também já era uma música que existia, já tinha uma pré-produção, e essa música também era bem sensual. As letras são meio assim, né? Já dá pra perceber. Alguns. Se você quer ser animais. Se você quer ser animais, querida, você pode ser animais. O que aconteceu em seguida? Bem, acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos assim. Neste momento, vamos adicionar apenas uma pequena e cuidadosa quantidade de cada um dos ingredientes selecionados para garantir que o sabor final da nossa receita fique perfeitamente equilibrado e muito saboroso para todos. Na verdade, eu achei que poderia ter ido para um lado mais sexy, porque a letra e o próprio som tem esse clima meio sexy, sabe? Um pouco assim. Hackett Animation é uma música que eu realmente gosto. Então, é um estilo de música que a gente nunca tinha feito antes, apesar de eu gostar muito de psicodélico, e o Artemas ajudou bastante nisso. Esse tipo de coisa, esse tipo de som precisa entrar para que a gente possa avançar e mostrar algo novo. Não dá para fazer só o que a gente já fazia. Acho que foi isso que pensamos. Mas, ao mesmo tempo, quando saiu hoje Ataque do Bangtan, foi muito bom também. Essas coisas fazem a gente pensar: nossa, isso é realmente empolgante, é romântico, nosso grupo é assim. Acho que foi isso que pensei. Depois, They Don't Know About Us, They Don't Know About Us, agora é uma música que o Jimmy liderou. O Jimmy sempre falou que, com essa sessão, ele melhorou muito, tanto aprendendo a cantar quanto compondo melodias. Antes de fazer essa música, eu, o Jimmy e os compositores que estavam lá na época fizemos uma música chamada Weak. A gente estava pensando sobre o que falar e eu sugeri a frase You Make Me Weak. Era isso que eu tinha em mente. Na verdade, é algo que eu queria dizer para vocês. You Make Me Weak é algo que se diz para alguém que você ama, né? You always make me weak. Isso pode ser bom ou ruim, como algo normal. É tipo assim. Vocês me deixam vulnerável, meio que me desarmam. Eu sempre quero ser honesto com vocês, mas também tem coisas que não consigo dizer. Eu quero parecer legal, mas no fim das contas, acabo sendo eu mesmo, tirando todas as máscaras e personas que uso. Queria falar sobre isso, então escrevi uma música chamada You Make Me Weak. O Jungkook gosta muito dessa música, mas ela não combinava com o conceito do álbum. A música é boa, mas é muito doce, muito abertamente uma love song, e isso não encaixava. Aí o Jimmy me perguntou: Hyung, por que você diz You make me weak? Por que você diz que te deixam fraco? Eu respondi que, na verdade, as pessoas não sabem sobre a gente. Não tem como saber, nem eu me conheço direito. Conversando sobre isso, acho que o Jimmy achou essa ideia bem interessante. Eu disse que por as pessoas não me conhecerem, elas acabam me deixando vulnerável. No dia seguinte, eu e o Jimmy ficamos em quartos separados, e acho que ele usou um sample com o DK para criar algo chamado They Don't Know About Us. Então, se você assistir aquela apresentação, vai ver que no iPad, naquele tablet, aparecem olhos, rostos de outras pessoas, essas coisas. Na verdade, essa música começou como uma canção para os RMYs, mas acabou virando uma música bem agressiva para as pessoas lá fora que não sabem nada sobre a gente. Fazendo essa sessão, percebi como é interessante não saber de onde vem a inspiração ou como ela vai surgir.
Por isso, é uma música que eu gosto muito pessoalmente, e aqui também tem tudo o que eu queria dizer. O que eu quero dizer é só isso. They don't know about us. Eles não podem saber. As pessoas lá fora, tirando a gente, não nos conhecem de verdade. Falam sobre impacto econômico, essas coisas. Tudo bem, são palavras bonitas, mas não é sobre isso. O que importa é o vínculo que criamos, os anos que compartilhamos, toda a nossa história. E isso só quem está dentro desse círculo entende. Isso é relacionamento de verdade. Então, a gente pode fazer uma música assim, né? É o que eu penso. Acho que o Jimmy escreveu muito bem. Agora, sobre o One More Night, também houve muita discussão se deveria entrar ou não. Eu mesmo achava que não era uma música tão boa assim, mas é um pouco ratchet, sabe? Era uma vibe que tava na moda antigamente, mas tem um toque doce, né? É um ratchet no estilo R&B, mas essa música também tem algo meio triste nela. Eu não diria que essa música é um clássico, ou uma música incrível, ou que seja absolutamente necessária, mas acho que um álbum precisa ter uma música assim. Tinha gente que pensava assim também. Eu não curto muito One More Night, não. Acho que o Rob também, ele não gostava muito dessa música. Foi isso mesmo. Enfim, cada um tem uma opinião diferente. Mas, pra ser sincero, a parte do Rob é a que eu mais gosto nessa música. Acho que essa música também era originalmente da seção do Sufri, e ela tem um clima bem urbano. Não tenho muito o que dizer sobre essa música, pra ser sincero. Acho que escrevi a letra pensando nisso, tanto na minha parte quanto nas outras músicas. Um dia, por sua causa, vou acabar chorando por um bom tempo. O que me assusta, o que já é triste, é essa sombra que ficou tão parecida. Ou seja, quando você ama alguém, pode ser um namorado, mas também pode ser vocês, de verdade. Eu percebo que dependo muito dessa pessoa, que dou e recebo muito amor. E vocês sabem como, quando a gente está muito feliz, isso também pode ser muito triste, né? Por ser tão parecidos, por estarmos tão juntos, eu já gosto tanto disso que a perda já parece certa. Existe esse negócio de destino, de conexões passageiras? Ou pode ser que o BTS mude de alguma forma? Podem acontecer tantas coisas. No mundo, nesse multiverso, já ficar triste só de pensar nisso é meio bobo, né? Mas eu acho que isso também é amor. Esse sentimento, esse coração tão vulnerável e sincero. Mesmo assim, só por mais uma noite, querer fazer alguma coisa juntos, esse desejo. O ciclo humano de olhar para o futuro mais triste no momento mais feliz. Acho que era nisso que eu estava pensando. Será que algum dia vou cantar essa música no palco? É assim que eu me sinto. Por favor. Isso era realmente o que eu queria dizer abertamente para vocês. Isso também foi meio difícil. Pensei até em escrever de uma forma mais literária, mas o refrão já vai direto com Baby Oh Please, então decidi pedir de forma intuitiva, implorar. Quando o mundo tentar nos separar, eu vou me aproximar. Mesmo que seja um inferno, eu topo, eu topo. Se for com você, eu topo qualquer coisa. Só fica comigo nos meus piores dias. Eu estou de joelhos. É tudo que eu posso fazer como homem. Então fica comigo, não vá embora, fica ao meu lado, me espera, eu também vou esperar. É uma música realmente dedicada abertamente aos RMYS, já que é a última faixa do álbum. Acho que a harmonia alternada que temos aqui tem o sabor das belas harmonias das antigas faixas B-side do BTS. Eu gosto disso. Em direção ao solo. Into the Sun é a última música. Era boa desde o início, mas para mim seu verdadeiro valor foi revelado durante a apresentação ao vivo. Hoje, e até algumas horas atrás, senti de novo. Realmente me vem à cabeça mil pensamentos, emoções. Acho que uma música que consegue transmitir tantas emoções tridimensionais, alegria, raiva, tristeza e felicidade, é realmente uma boa música. O sol tá se pondo? As 7 pessoas caminhando em direção ao pôr do sol. E aquele sol é como olhar para as army bombs de 50, 60 mil de vocês, desenhando aqueles rostos. E então, naquele momento, a luz. É a última, mas essa música já era boa antes, só que no show ela realmente mostra seu valor, especialmente naquela parte do Into the Sun.
Hoje, algumas horas atrás, eu senti isso de novo, mas de verdade, mil pensamentos passam pela minha cabeça, tantas emoções. Acho que uma música que consegue transmitir tantas emoções complexas, toda essa mistura de alegria, tristeza, raiva e prazer, é realmente uma boa música. O sol está se pondo. São 7 pessoas caminhando em direção ao pôr do sol, indo em direção ao crepúsculo, e olhando para aquele sol, olhando para as luzes do Army Bomb de 50, 60 mil de vocês, e os rostos de vocês naquela hora. A luz também era direcionada para a plateia, então dava para ver cada rosto com muita clareza. Os slogans também, tudo isso. Acho que esse é realmente um dos momentos que eu mais espero durante o show. O Taeyang também se saiu muito bem com os outros, e desde o começo essa música era tão boa que a gente falou que tinha que colocar ela de qualquer jeito. Aqui, a voz do Jin Hyuk também tá incrivelmente bonita. E aí eu pensei, agora vou escrever tudo em coreano. Passando pelo RPWP, pelo meu solo, eu deixei de lado muito do meu estilo de composição anterior. Parei de explicar e de escrever de forma literária, de pintar quadros com palavras. Deixei de lado muitas coisas literárias. Mas pelo menos nessa música eu queria simplesmente voltar a ser quem eu era originalmente. Então, a hora do cão e do lobo? Naquela hora em que não se distingue o cão do lobo, quando a bússola das feras se quebra, os humanos fogem, mas diante do tumulto e do apego, resistem. Mas eu quero ir para casa onde você me espera, onde a grama cresce, as estrelas se põem. Agora estou sofrendo no meio do fogo, mas quero voltar para lá. Quero ir para uma noite em que a lua não aparece. Acho que essa música é realmente um ótimo exemplo do que tínhamos de melhor antes. Mesmo ficando mais sofisticada, ainda tem aquele sabor que guardamos. E esse refrão, Follow Into the Sun, é algo que todo mundo pode cantar junto, assim como You Call I Run, aqui também. É uma música excelente para encerrar o álbum, não vejo nenhum defeito nela. Então, compartilhei algumas dessas histórias e ainda acho que isso é o nosso melhor. Mesmo se voltássemos, seria igual. Claro, teria sido melhor se tivéssemos feito músicas ainda melhores. Teria sido ótimo se tivéssemos feito um Fire melhor que Fire, um Normal melhor que Normal e, obviamente, se tivéssemos outro título ainda melhor que Swing, teria sido ainda melhor. Mas, como já disse antes, saindo do exército, quando nada ainda estava decidido, passamos por inúmeros processos de decisão sobre quem deveria fazer o quê, e foi assim que chegamos até aqui. Por isso, acredito que isso foi o melhor que poderíamos fazer agora, o nosso BTS 2.0. Acredito que não há nenhum motivo para sentirmos vergonha disso. Só que o triste é que, nesse meio tempo, os tempos mudaram tanto. Eu sou alguém que começou na música através da literatura, das palavras, das letras. Mas, na verdade, parece que as pessoas não ouvem mais as letras. A maioria, pelo menos. Até eu sou assim, até eu mesmo. Eu também só fui aprender sobre Reels agora, depois que saí do exército. Aí eu penso, nossa, me pegou de primeira. Que engraçado, essa música grudou. Ou ouço de core acelerado para treinar, por exemplo. Aí fico pensando, será que pessoas como eu estão ficando cada vez mais sem espaço? Isso me deixa um pouco ansioso também. Chegou uma época em que, mesmo colocando uma história na música, é muito difícil que essa história realmente seja transmitida. Tem conteúdo demais, a gente não lê mais livros, não quer mais fazer isso. E entretenimento é só entretenimento mesmo, para se divertir. Ah, de repente até dormir ficou difícil, tô cansado. Mas eu entendo totalmente. Eu também sou assim às vezes. E vendo tudo isso, acabo pensando muito. Porque eu ainda acredito no poder da letra, sabe? Na verdade, eu acredito muito, pessoalmente, no poder das letras. Como alguém que já foi salvo e aprendeu a amar a vida através das palavras e melodias de certos artistas, o que aprendi na minha carreira solo foi como transmitir uma história pelo som, mesmo sem precisar escrever palavras. Mas, falando do BTS, na verdade já existem tantos novos artistas, cantores e grupos que representam muito bem essa era.
Eu acho que as coisas boas e divertidas estão sendo muito bem feitas por esses novos artistas. E quanto a nós, sobre a carreira solo, não sei, porque cada um é diferente. Mas, pelo menos com o BTS, eu gostaria que continuássemos sendo um grupo que transmite histórias, seja de forma pessoal, universal, sobre amor ou qualquer outro tema, mesmo que não expliquemos tudo detalhadamente ou de forma explícita. Eu quero muito preservar isso. Só que cada vez mais sinto que as pessoas não querem mais histórias. Parece que o que elas querem é entretenimento disfarçado de história ou apenas diversão. Pode até ser uma história bem construída, mas se for um pouco sombria, triste ou desconfortável, sabe, existem muitos desconfortos que sentimos vivendo como seres humanos. Mas parece que, tirando o entretenimento, a diversão, o excesso de positividade, tudo que foge disso acaba sendo deixado de lado. E até eu mesmo, seguindo esse algoritmo, fico pensando: será que eu também não estou fazendo a mesma coisa? Será que eu sou diferente? Se eu for o ouvinte, se eu for o leitor, será que é diferente? Ah, é que eu também, às vezes, estou lendo um livro aqui e, quando fico muito sério, simplesmente largo e volto a assistir séries, sabe? Você também faz isso, mas quando você é o produtor é diferente. Mas, mesmo assim, eu gostaria que o BTS ou Bangtan Sonyeondan continuasse preservando esse romantismo. Esse é o meu desejo pessoal e acho que é o que mais senti enquanto fazia esse álbum e durante a turnê. Minha voz está rouca, então não sei se consegui transmitir bem o que queria dizer, mas falei tanto porque queria passar exatamente a mensagem, por isso falei em coreano. Acho que por isso as legendas também vão sair em coreano traduzido. Enfim, eu não posso mudar esta época. E ao invés de ficar lamentando enquanto faço shows, indo para Coreia, Japão, Estados Unidos, México, eu já vi isso nos olhos de vocês. Ah, nós ainda estamos conectados. E, tipo, se vocês quiserem gravar com celular, eu acho que vocês podem gravar com celular. Eu também gravo. Eu também gravo quando vou a shows. Mas mesmo assim, nesses concertos, a gente passa muito tempo olhando nos olhos uns dos outros. É por isso que eu gosto de ir ao cinema. Quando você vai ao cinema, tem que desligar o celular por 2 horas, né? Durante essas 2 horas, você é completamente levado pela intenção do diretor. E, na verdade, esse é um tempo que a gente quase não tem mais. Porque eu também fico olhando o celular até antes de dormir, e quando acordo já olho o celular de novo. Então, claro, vir aqui, gravar e filmar é um direito legítimo de todos vocês que vieram. Mas, às vezes, durante uma música, existe aquela energia que só as dezenas de milhares de pessoas que estão ali, incluindo nós 7, conseguem sentir naquele momento. O momento em que todos olham uns para os outros, cantam a mesma letra, pulam juntos e acenam com as mãos, eu acho que esse momento vai se tornar cada vez mais raro e mais valioso no futuro. Acho que experiências assim vão se tornar um verdadeiro luxo daqui para frente, em vários sentidos. Acho que isso vai se tornar um luxo, queira ou não queira, porque é algo muito precioso. Essas coisas estão desaparecendo, mas em vez de culpar a época como um velho ranzinza, eu prefiro reconhecer o tempo em que vivemos. Então, quando pensamos em transmitir nossas histórias, quando tentamos manter esse romantismo vivo, como podemos fazer isso de uma forma mais sofisticada? Como podemos acompanhar e, ao mesmo tempo, surfar na onda do nosso tempo? Eu acredito que, para continuarmos relevantes e significativos, precisamos estar sempre mudando. De qualquer forma, desde o nosso início em Guanguá, desde as noites, houve tantos eventos em torno desse Arirang. Mas hoje em dia, quando um álbum é lançado, em uma semana todos os eventos acabam e o álbum passa como se nunca tivesse existido. Tem muitos artistas, inclusive nós. Eu acho que a maioria dos criadores quer que suas obras durem muito tempo e sejam amadas por muito tempo, e é por isso que criam. Mas a música de hoje não é só para ouvir, nem só para ver. É uma mistura de muitas coisas: shows, produtos, documentários, experiências completas que contam uma história. Eu vejo isso como um time, como uma marca. Apesar de tudo isso soar meio pretensioso, no fim das contas é só uma coisa: amor. De verdade.
A gente chegou até aqui e durante esse tempo aconteceram tantas coisas difíceis, mas até ligar essa live agora pra falar com vocês me dá medo. Mas you made me weak, vocês me deixaram vulnerável. Eu quero falar, porque se eu não ligar agora, acho que não vou ligar quando voltar pra Coreia. E quando começar a próxima etapa, vai ficando cada vez mais difícil. Já faz quase um ano desde que eu fiz esse álbum Arirang, Sonha Peuga. Achei que talvez eu não fosse lembrar depois, então quis deixar registrado agora. Algum dia, quando tiver tempo, talvez eu fale sobre tudo o que aconteceu até agora, sobre meu solo, sobre Indigo ou RPWP. Não acho que vou fazer faixa por faixa, mas queria compartilhar com vocês algumas histórias e pensamentos que me vierem à cabeça. Por isso, acredito que o fato de eu gastar uma hora para conversar com vocês e vocês, mais de 3.700.000 pessoas, virem aqui assistir é um esforço significativo. Espero que isso ajude vocês a entenderem melhor o quanto nos amam, este álbum, minhas decisões, minhas letras e o que está por trás de tudo isso. Enfim, vou encerrar por aqui. Amanhã eu tenho que fazer mais um outro show, então a minha voz provavelmente vai acabar se esgotando, mas eu agradeço de coração por todos vocês terem assistido. Vou estar sempre parando para refletir profundamente sobre o que realmente importa e sobre tudo que eu estou fazendo daqui para frente. Quero dizer que sou sempre grato e que realmente amo vocês. Bom, eu já vou indo, porque amanhã finalmente vai ser o nosso último dia de trabalho por aqui. A gente se vê então. Tchau, boa noite.